Então vamos dar início fazendo a nossa prece. Vamos agradecer a Deus e a Jesus, nosso Mestre, que nessa manhã possamos, junto à espiritualidade, sermos esse instrumento de tarefa nessa seara, que possamos passar todos os ensinamentos a que nos destinamos passar nesse manhã de hoje. Que a espiritualidade nos acompanhe, nos intua, não só hoje, mas todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Novamente, pessoal, bom dia. Vamos então dar início, à nossa exposição do dia. Hoje nós vamos falar sobre Paulo, o apóstolo dos gentios. E já começando a explicar por que gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram considerados judeus, que não tinham em si uma religião, aqueles povos considerados pagãos. E foi a eles que Paulo mais se dirigiu, dentre outros, mas os gentios foram as pessoas que o Paulo mais se dedicou. E a proposta nossa hoje é trazer um pouco do cristianismo primitivo, fazer um link, um paralelo com a nossa doutrina. E lembrando que todo esse conteúdo, todos esses elementos, nós retiramos da obra Paulo Estevam, de Emmanuel. Então vamos contar um pouquinho o início da história de Saulo. Saulo era o nome que ele tinha de origem, antes de se converter e de ser batizado. A sua família tem origem na tribo de Benjamim, que eram as 12 tribos dos hebreus. Mas Saulo nasceu em Tarso, na Turquia. Quando criança, ele teve aula com os maiores e melhores professores da Grécia, dominava a língua grega. Ele também tinha a cidade romana, conhecia profundamente sobre as leis imperiais e também tinha conhecimentos políticos. Após a sua fase adulta, já em Jerusalém, ele teve formação rabínica com Gamaliel. Gamaliel, que foi um mestre do judaísmo e um dos maiores doutores da lei. Então nós podemos ver já aí que Saulo era uma pessoa que estava sendo preparada para ser um líder religioso, E também já podemos ver por aí que com essa preparação, a espiritualidade também já tinha algo maior para ele. Após a crucificação de Jesus, se deram início as primeiras reuniões cristãs. Essas primeiras reuniões
elas aconteciam na Casa do Caminho. A Casa do Caminho era onde os apóstolos davam atendimento aos doentes e às pessoas de rua. E lá também eles já pregavam sobre a boa nova de Jesus. Na Casa do Caminho, teve uma pessoa importante que foi Gesiel. Gesiel era uma pessoa que tinha profundos conhecimentos da lei mosaica, mas também já tinha contato com a moral do Cristo. Gesiel, ao chegar à Casa do Caminho, ele começa a pregar também os conhecimentos e a moral do Cristo. Nesse momento, a gente tem que ter em mente que já existia um grande conflito contra os judeus. E os judeus sabiam que os cristãos era um grande problema para eles, porque era uma forma de tirar o poder deles. Para os judeus, os cristãos eram um perigo. Gesiel já estava começando a tomar notoriedade nos núcleos cristãos. É quando Saulo e Sadoc vai a uma dessas pregações na Casa do Caminho e lá eles vê toda a oratória de Gesiel. E ali eles começam a ver que o cristianismo primitivo realmente já estava sendo disseminado. Gesiel, ele é o primeiro algoz. Ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Nesse momento, os judeus começavam a perseguir insistentemente os cristãos. Saulo foi considerado um dos maiores perseguidores dos cristãos. Na obra Paulo e Estevão, é relatado que também uma outra figura importantíssima, que já estava ganhando grande notoriedade no meio dos cristãos, era Ananias. E Saulo fica sabendo que Ananias estava em Damasco. E Paulo se desloca para Damasco. Nesse momento, na obra de Emmanuel, foi um dos momentos mais importantes para Saulo. É onde Saulo tem uma experiência única de que há de se encontrar com Jesus. Mas vamos lá. A obra conta que Saulo cai do cavalo e entra em cegueira física. Mas nós podemos notar, meus irmãos, que essa cegueira nada mais é do que uma cegueira espiritual. Porque Saulo, um homem totalmente institucional, que tinha conhecimento, sim, das leis mosaicas, como foi falado, política, leis, já estava sendo preparado para ser um líder religioso, um líder dos judeus. Mas podemos perceber que existia um abismo gigante entre Saulo e Jesus. E nesse momento, a voz fala: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Olha só, hein, pessoal. E Saulo responde: desculpa, Jesus responde: eu sou Jesus, Saulo. Olha lá, pessoal. Saulo estava diante de Jesus com todo o seu orgulho, ajoelhado, em choro convulsivo, e Jesus fraternalmente, imaginem só essa fraternidade gigante de Jesus se aproximando de Saulo. Imagine essa luz se aproximando de Saulo. No que encosta em Saulo e fala para ele: Saulo, não recalcitres contra os arguilhões. O que Jesus estava falando nesse momento? Podemos ver que Saulo era um cavalo indomável. Os arguilhões que Jesus fala, nada mais era que naquele tempo varinhas que tinham na ponta um pedaço de metal ao qual eles cutucavam os bois. Então Jesus estava querendo falar que Saulo estava batendo de frente com esses arguilhões, para ele enxergar o que estava na frente dele. E nesse momento, Saulo entende a mensagem e fala a Jesus: o que queres que eu faça, Senhor? E aí que nós podemos entrar nesse momento, meus irmãos. Se Jesus aparece para nós, nós perguntaremos também: Jesus, o que queres que eu faça? Largaríamos o que temos de material, todos os nossos dotes, as nossas instituições, para seguir Jesus? Não vamos aqui, meus senhores, também condenar, né? Não vamos ser ignorantes e pueris a ponto de condenar tudo que é material. Jesus também não disse isso. Até porque nós estamos num planeta totalmente material, que ainda impera o materialismo. Mas o que nós temos que saber aqui é ver qual que é as prioridades, quais são as prioridades, e ter um equilíbrio sobre isso. Colocar realmente o que é de Deus em primeiro lugar e as coisas materiais em segundo plano. E a um momento da nossa evolução, ir depurando esses vícios materiais, essas vicissitudes que o espírito ainda tem. E dando continuidade na obra, Jesus fala para Saulo: Saulo, vás até a cidade e lá encontrará ajuda. Não pense aqui também que Jesus ia dar tudo de mãozinha beijada para Saulo, que tudo ia ser fácil para ele. Não, vás até lá, que lá vais encontrar ajuda. Mas Paulo cego, como que faria? E todo o seu orgulho, mas Paulo vai. E para sua surpresa, quem ele encontrará na cidade? Ananias, aquele que ele estava perseguindo. Ao encontrar Ananias na cidade, nesse momento é interessante, meus irmãos. Podemos fazer uma reflexão com nós também, nos dias atuais, com os nossos adversários, com os nossos inimigos. Teríamos nós coragem, se fôssemos Ananias, de ajudar a Paulo?
Difícil, né? Então, mas nós podemos fazer também e lembrar que no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 5, bem-aventurados os misericordiosos. No item 5 lá ele fala para nós, reconcilie com os seus adversários. E está em Mateus também na Bíblia, no Evangelho. Capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconcilie logo com seus adversários. Por quê, meus irmãos? Lembremos do perdão. É melhor reconciliarmos agora para depois não sermos cobrados pelo juiz. E esse juiz não é alguém que vai nos julgar, não é um Deus punitivo, não é alguém que vai nos colocar à frente de um tribunal. Esse juiz nada mais é do que nós mesmos. E não vamos também pensar, meus irmãos, que após a morte, que após o desencarne, será tudo resolvido, esse conflito entre ambos. Não, não. Porque lá também no Evangelho ele fala que você não ficarás livre até ser pago o último ceitil. Então vamos perdoar, irmãos. Vamos nos reconciliar o quanto antes com os nossos adversários. E dando continuidade à obra, Ananias fala para Saulo: Saulo, o Senhor lhe conferiu a tarefa do semeador. Tens boa vontade, porém precisa juntar essas sementes. O que Ananias quis falar para Saulo nesse momento? Que realmente ele tinha boa vontade, que agora ele estava querendo colocar a mão na massa. Aqui somos nós também, não só na nossa doutrina, mas como em outras. Mas falando sobre a nossa doutrina, começamos lá na casa, fazemos os cursos, lemos todas as obras da codificação, as obras complementares, Emmanuel, André Luiz, e aí partimos para os trabalhos que tem na casa. Mas o trabalho é bem mais do que isso, irmãos. O trabalho nunca termina e sempre vai ter algo mais a conhecer e a dar a Jesus. E Ananias fala para ele recolher essas sementes que era para ele testemunhar, para ele ter fé, para ele buscar se elevar na moral do Cristo. E lembra ele que só a dor nos ensina a ser mais humanos. E aqui também nós tiramos mais um ensinamento. Que a dor é inevitável. Mas o sofrimento ele é uma opção. E Saulo, após isso, parte para o deserto e permanece lá por 3 anos, recolhendo todas essas sementes. Ao retornar, Paulo dá início às suas viagens, à sua peregrinação, à sua divulgação da Boa Nova. Agora, Saulo, já convertido, batizado, passa a se chamar Paulo. A sua primeira viagem, junto a Barnabé, que passa a ser um dos grandes parceiros dele de caminhada e divulgação do cristianismo, eles vão para Antioquia.
Lá eles fundam vários núcleos cristãos. Nesses núcleos eles conseguem fazer curas. Nessa viagem também acontece o concílio de Jerusalém. O concílio nada mais era que uma das frentes era a favor da circuncisão. Circuncisão essa que eram praticada pelos judeus. E alguns irmãos achavam que aqueles que passassem a ser convertidos agora também deveriam de fazer a circuncisão. Paulo tem grandes problemas e é um conflito que ele passa a conviver pela sua caminhada. A segunda viagem, Paulo retorna a todos os lugares aonde ele havia passado anteriormente, para verificar como as comunidades estavam, se havia havido um avanço, se eles haviam evoluído. E ele se reencontra com Timóteo. Timóteo foi um amigo que ele conheceu na primeira viagem e que a partir de agora passara a ser também um valoroso servo do Senhor na divulgação da Boa Nova. Em Troade, Paulo tem uma visão e uma intuição. Nós podemos já ver nesse momento aqui da obra que desde aqueles tempos já haviam mediunidade. E Paulo aqui recebe a intuição de que ele deveria retornar à Macedônia, porque os irmãos das comunidades lá estavam com problemas, e Paulo retorna. Paulo vai a Atenas também. Atenas é uma das cidades que ele mais tinha estima, pelo seu passado, que ele viveu, por tudo que ele passou lá, os conhecimentos. Paulo vai até Atenas. Em Atenas, Paulo tem uma grande decepção, porque as pessoas lá não acreditavam nele, em tudo que ele estava pregando, e Paulo é tido como um louco lá. E aí Paulo fala uma das frases bem importantes também que tem na obra, que as pessoas atenienses tinham um coração gelado, que esse coração era tão gelado quanto as esculturas de mármore e as vigas de todos os palácios. Isso foi uma das grandes frustrações de Paulo, porque ele achava que lá ele seria bem recebido. A terceira viagem. Paulo retorna também nas comunidades onde havia passado anteriormente para ver como estavam o processo de evolução das comunidades. Ele retorna a Éfeso. Éfeso passava por momentos difíceis de conflitos. Paulo, com sua oratória fervorosa, reacende novamente a fé. Nesse momento, meus irmãos, estava começando a ficar completamente difícil fisicamente Paulo estar em todos os lugares. E aí Paulo começa a escrever cartas. Lembremos que essas são as famosas epístolas que nós temos no Novo Testamento. Foram 14 epístolas escritas por Paulo. Estas elas foram divididas entre as comunidades, as pastorais e também algumas pessoais. Paulo estava em Cesareia. E lá em Cesareia, o profeta Ágabo adverte Paulo: Paulo, não retornes a Jerusalém. Mas Paulo retorna a Jerusalém. Jerusalém era um dos lugares onde Paulo mais gostava de divulgar a Boa Nova, porque ele falava que os irmãos de raça dele era onde ele mais tinha conflito, onde mais ele tinha que combater essa hipocrisia
E Paulo retorna a Jerusalém. Lá ele é preso e condenado pelo Sinédrio. Mas por ter cidadania romana, lembremos lá no início quando falamos que ele tinha cidadania romana, isso foi um fato muito importante para Paulo. Ele retorna a Cesareia. E lá por lá ele permanece mais 2 anos, escrevendo suas epístolas e enviando às comunidades. Só que os judeus insistiam insistentemente para que Paulo fosse devolvido a Jerusalém. Porque a ideia dos judeus era crucificar Paulo, da mesma forma que Jesus havia sido crucificado. Então a ideia dos judeus, eles estavam arquitetando isso. Crucificar Paulo em Jerusalém, do mesmo modo que Jesus foi crucificado na Gólgota. Mas Paulo, como era bem inteligente, bem perspicaz, ele já sabia disso, dessa articulação dos judeus. E ele falava que de maneira alguma ele queria ser um mártir do cristianismo e ser crucificado como Jesus havia sido. Pois ele falava que ele não tinha a mesma moral para tal fato. E aí onde Paulo apela a César por ter cidadania romana, ele é levado a Roma. E por lá ele permanece. Vamos nesse momento agora, eu queria fazer um comentário sobre 2 cartas. A primeira dela é a primeira carta aos Coríntios. Vou ver se eu consigo colocar um textinho aqui para vocês acompanharem a carta. Nessa carta que Paulo envia aos Coríntios, ela aborda diversos temas. Temas de condutas e conflitos. E o teor da carta fala sobre casamento, celibato. Vemos que esse trecho que eu coloquei, ele é apenas um trecho, tá? Mas a carta ela é bem maior. Ele fala sobre consumo de alimentos sacrificados, os comportamentos em reuniões evangélicas, temas sobre o cristianismo, ressurreição, comunicação com os espíritos. E ele fala sobre o amor como divino mandamento. Esse amor como divino mandamento é exatamente o que nós vemos nesse trecho da carta. Nós podemos ver, meus irmãos, que desde o início das igrejas primitivas já haviam-se em contatos mediúnicos. Nós podemos lembrar o fenômeno de Pentecostes, onde as vozes se ouviam ouvir do alto para a evangelização dos encarnados. O intercâmbio mediúnico, a imortalidade da alma. Os irmãos falavam como ressurreição, mas nós na doutrina espírita adotamos outro nome, que é a reencarnação. Paulo adverte aos cristãos da comunidade sobre essas manifestações mediúnicas, falando que todos esses dons, dom de sabedoria, dom de oratória, dom de cura, dom de profecias, dom de sabedoria, dom de oratória, dom de línguas, que todas essas faculdades, nenhuma era mais importante do que a outra, mas que o amor prevalecia. E ele comenta, adverte quais são os conteúdos dessas faculdades.
ela traz ensinamentos valorosos, é para o bem. E aí nós podemos fazer também um paralelo com a nossa doutrina, que sempre somos advertidos em reuniões mediúnicas, em trabalhos mediúnicos, para sempre ficarmos alertas com o teor das mensagens, com o conteúdo dela. E Paulo fala: cada um é chamado à seara do Senhor de acordo com aquilo que tem para dar. Cada um ainda está num processo evolutivo. Mas todo mundo tem algo a dar, um pouquinho a dar, e que pode contribuir com isso. Por fim, nessa carta, Paulo fala sobre a lei, o maior mandamento, que é o amor. Ele adverte os irmãos da comunidade para que tenham essa aspiração como a máxima, pois só o amor nos conduz ao Pai. E Paulo fala da imortalidade com muito conhecimento de causa também, pois lembremos lá que ele já tinha se encontrado com Jesus. Falava então que esse era o ponto principal da fé e das pregações cristãs. A outra carta é a segunda carta a Timóteo. Nessa carta, Paulo é uma carta pessoal, tá, irmãos? Paulo, ele está preocupado com Timóteo. Essa carta ele escreve de Roma, lá já em Roma. São os momentos finais de Paulo. Ele já sentia que o seu caminho estava terminando. Ele já sabia que ali eram os últimos dias dele de vida. E Paulo escreve essa carta a Timóteo. Aqui também tem apenas um trechinho, tá? Mas a carta ela é bem maior. Paulo se referia a Timóteo como se fosse um filho. Então ele tratava Timóteo muito carinhosamente, pois ele sabia que Timóteo iria seguir a mesma trajetória que ele. E nessa carta, o conteúdo dela é para ele continuar a missão de propagação do Evangelho, para ele se dedicar a Jesus, para Timóteo ter perseverança e fé, para ele manter a sua integridade. E nós podemos ver na carta, irmãos, que Paulo fala na primeira pessoa nesse momento da carta. Ele fala que ele conseguiu combater esse bom combate, que ele terminou a carreira, que ele guardou a fé. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está sendo guardada, a qual o Senhor reto e juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Percebem aqui, meus irmãos, que Paulo fala em combate, aqui ele não está falando em armas, em poder bélico. Esse combate que Paulo fala é o combate interior, o combate que nós temos mesmo, nós conosco mesmo, a nossa reforma íntima, os nossos vícios. Então o combate que Paulo fala é esse. O combate que ele ia lá junto aos judeus, a hipocrisia dos judeus, o orgulho dos judeus. Esse era o combate que Paulo gostava
de combater. Os conflitos nas comunidades, é desse combate que Paulo se refere. Continuando a frase, terminei minha carreira. Foram 30 anos de carreira, seguindo o Mestre, divulgando a boa nova. Então aqui ele também fala com propriedade que ele conseguiu cumprir a sua tarefa. Ele conseguiu cumprir com muita maestria. Podemos ver que já nesse momento da vida de Paulo, aquele abismo que nós falamos lá entre ele e Jesus já não existia mais. Paulo já conseguia ter extirpado esse abismo. Guardei a fé. Paulo tinha certeza absoluta sobre a imortalidade da alma. Então essa era a fé que ele tinha, era o ponto central da fé dele, como ele fala na carta. Ele já estava preparado, pois ele sabia que o juízo o estava esperando. Esse juiz, novamente, irmãos, não é nenhum juiz punitivo, alguém que vai julgar. Esse juiz era tudo que ele tinha nele, tudo que ele tinha evoluído, tudo que ele tinha ganhado de moral, sua elevação moral junto ao Cristo. Então ele tinha certeza nesse momento que sua fé, então o seu lugar já estava guardado. Mas ele fala no finalzinho da carta, se pudermos ver, que todos podem, quanto os amem a sua vinda. Essa vinda que ele fala é Jesus, chamando Jesus para as suas vidas, seguindo os passos de Jesus. Bom, meus irmãos, nós estamos chegando aqui ao finalzinho. Nosso tempo já está acabando. Fica uma reflexão agora aí para nós. Se Jesus também nos chamasse para a sua seara, nós também falaríamos para Jesus: o que queres, Senhor? Aceitaríamos também seguir o mesmo caminho que Paulo fez? O mesmo caminho que Paulo se dispor a ter esses seus conflitos, a largar tudo? Como Paulo foi realmente isso, ele largou tudo para seguir Jesus. Ficamos agora com essa reflexão. Largaremos e seguimos Jesus, pois temos a plena certeza de que podemos e que esse abismo que entre nós e Jesus também pode ser diminuído. Bom, queria agradecer a todos que estiveram conosco. Espero que tenha conseguido passar a mensagem. Desculpa se houve alguma falha, um pouco de nervosismo, mas espero que tenha conseguido passar a mensagem a todos. Agradecer já de antemão a direção da Casa Laços Eternos que abriu espaço. Meu muito obrigado. Agradecer novamente a espiritualidade que esteve conosco nesse momento, que nos acompanhou, nos intuiu. E vamos fazer a prece final. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus, mestre, amigo. Obrigado a todos os amigos
espirituais que estiveram conosco, que puderam nos acompanhar nessa linda manhã de domingo. Obrigado por ter sido esse instrumento de tarefa do Evangelho do Cristo. Que possamos dar continuidade às nossas tarefas, assim como Paulo o fez a sua. Que assim seja, graças a Deus.